Duelam forte e mais forte, é a vida que vence a morte. Irmãos, bom dia, feliz Páscoa. Esse domingo tão belo que esperamos para cantar o nosso aleluia, para realmente reconhecer a razão da nossa alegria, que é essa vitória que ultrapassa a morte. Nós somos chamados a nos unirmos ao amor de Cristo, que é mais forte do que a morte. A morte abraçada por amor é vencida. A morte aceita por amor revela quem é Deus, revela aquele que é o amante da vida, aquele que veio dar vida em abundância, aquele que se declarou a própria vida ao longo dos evangelhos. O Cordeiro inocente nos reconciliou com o Pai. A sua morte é um novo início. A sua ressurreição é o primeiro dia. A criação se refaz. Tudo começa como ponto zero. Irmãos, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender os pequenos indícios da ressurreição e o estupor da fé. Nós vemos Maria Madalena que vai na aurora do terceiro dia. Ela vai ao sepulcro e ali percebe que a pedra estava removida. Logo em seguida ela vai e anuncia o fato aos discípulos e João e Pedro vão verificar se realmente tinha acontecido o que ela falava. É interessante nós notarmos o quão é importante a presença das mulheres na ressurreição em Lucas. Lucas é o único a dar o nome das mulheres que vão ao sepulcro. E até mesmo é uma coisa interessante as mulheres que vão ao sepulcro. Elas sabiam que ali tinha uma pedra. E como elas poderiam levar os aromas? Como elas poderiam andar de madrugada, correndo perigo? Mas são as mulheres que naquela época eram testemunhas desqualificadas. Imagine se a igreja queria fazer uma apologética contando o relato da ressurreição, não colocaria esse anúncio na boca das mulheres, colocaria na boca de pessoas, judeus convertidos, de pessoas altas do Império Romano, mas não na boca das mulheres, que naquela época não serviria nem mesmo para testemunhar no tribunal. Mas o que faz no evangelho de hoje Maria Madalena ir de manhãzinha? Por que ela foi lá? Talvez ela foi pelo mesmo motivo que as pessoas vão ao cemitério, vão para lamentar, para chorar, para lembrar o que aquela pessoa significou para ela. Mas a surpresa de Maria Madalena ela encontra a pedra removida, aquela pedra enorme que havia sido colocada na frente da gruta. Mas o que teria removido essa pedra? Quem fez essa pedra sair dali? O que aconteceu? E é por isso que ela corre. Mas quando ela encontra aquele jardineiro, ela revela a sua decepção. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Mas é justamente nesse ambiente de tristeza que a sua sorte é mudada. É justamente nesse ambiente de profunda dor que ali é transformado em amor. Aquele por quem ela tanto tinha amado e tinha sido salva. Mas muito bem, vamos aos apóstolos. Diz o texto, João corre e vê o sepulcro aberto, as faixas de linho no chão, mas ele não entra. Pedro, ele vê as faixas e entra no sepulcro. João entra em seguida e diz o texto, ele viu e acreditou. Os padres da igreja viram na figura de João e Pedro a caridade e a razão. Realmente, o amor chega primeiro da razão, mas depois é necessário que a razão ofereça o seu primeiro passo, dê assentimento, mostre a sua razoabilidade. E por isso é importante a figura de Pedro, aquele que é o apóstolo, aquele que deve conservar a fé, aquele que deve transmitir a fé, aquele que é essa coluna robusta da igreja. É ele que entra, oferece razão, oferece credibilidade ao testemunho da igreja. O amor espera a razão dá assentimento. E logo aquele amor entusiasmado, que não corre risco de se enganar, se lança, graças à razão. Realmente não se chega à fé do ressuscitado sem a Igreja Católica, sem a comunhão com a comunidade cristã. A fé cristã tem sempre essa dimensão comunitária, não basta o meu entusiasmo, mas é interessante e é necessário saber, a fé da Igreja é maior do que a minha fé pessoal. Pedro ficou marcado por aquilo que viu, e é por isso que permanece numa situação complexa.
enquanto João, a figura do amor, cheio de estupor, logo acredita. Aqui está. Pedro não é que tinha uma fé menor do que a de João, mas o seu temperamento pediu um tempo maior para entender aquilo que estava vendo. E logo nós vemos isso na aparição do ressuscitado durante o milagre dos peixes. Pedro está tão preocupado com os problemas de grandes peixes, não sabe como levá-los à margem, mas João, ele logo reconhece o autor do milagre. Ele olha para aquele que foi traspassado e logo reconhece ali a fé pascal. Irmãos, aqui está, cada um de nós com seu temperamento tem o seu tempo de acreditar. E não podemos desistir daqueles que ainda não creem, mas nós devemos esperar o tempo de Deus na vida de cada um. Mas nós não podemos desistir de rezar por eles. Aqui está, talvez, o que Deus nos pede nesse dia pascal, de rezar por aqueles que ainda não entenderam o que o amor é capaz de fazer. Mas é interessante hoje, quais são os sinais que afirmam a ressurreição? Diz o texto evangélico, eles entram dentro do sepulcro e ali estão os panos que envolveram o corpo de Jesus. Na tradução em português, nós traduzimos tudo como os panos que envolveram Jesus, como se tudo fosse otônia em grego, mas não é bem assim, porque o morto era envolvido com um pano no rosto, depois uma faixa que fechava a boca do defunto, depois tinha um outro pano que envolvia, de 4 metros, que envolvia todo o corpo, depois se amarrava no pescoço, nos pés, na cintura, aquele longo pedaço de tecido. Então, esses panos que não são nem desamarrados, ou seja, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, como depois os judeus vão acusar os apóstolos, eles teriam levado o corpo, os panos, não teriam tido o tempo de desamarrar, de colocar de novo no lugar, como se nada tivesse acontecido. Não, Jesus ultrapassa esse pano, mostrando assim agora essa realidade do seu corpo glorioso. E aqui está Pedro e João, quando veem isso, eles entendem que Deus Pai tinha feito algo extraordinário no seu filho. Não tinha deixado o corpo do seu filho se corromper, mas tinha dado agora um prêmio a esse corpo, o nosso corpo. Agora uma vida eterna também a ele. Não só a alma que era imortal, como também os gregos, os pagãos sabiam e entendiam, ou até mesmo os judeus, mas agora não é só a alma que é imortal, é o nosso corpo, que depois da ressurreição tornará a viver e ganhará uma nova condição. E é justamente isso que vai acontecer. O ressuscitado vai aparecer durante 40 dias para reforçar a fé cristã, que depois servirá de testemunho para as futuras gerações, para nós. Aqui está o Santo Sudário. Ainda hoje nos envolve um grande mistério. Realmente, se nós olharmos a história do Santo Sudário, é quase destruído, mas se mantém. Realmente nós vemos que aquele pano é um grande sinal do amor de Deus por nós, um amor que vence a morte. Aqui está, irmãos, o ponto de partida da fé é o sepulcro vazio. A ausência de Jesus naquele sepulcro faz nascer no nosso coração entristecido pela sua morte a fé. A ressurreição nasce dessa convicção íntima. Não é que Jesus vive somente nas memórias, na memória dos crentes, ou é uma autossugestão de sentimento por amor a Jesus. Não, realmente ele vive. Ele foi capaz de ultrapassar aquela pedra, porque como diz o relato da ressurreição, as mulheres veem aquele grande tremor que faz a pedra rolar, mas ele já não estava mais lá. Ou seja, Jesus ultrapassou aquela pedra. Se para Lázaro foi necessário rolar a pedra, para Jesus não foi necessário rolar a pedra. Mas, irmãos, a nossa fé nasce dessa realidade da ressurreição. Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, ele faz uma contraposição entre a cidade de Deus e a cidade terrena e pega Roma como modelo da cidade terrena. Roma amou os seus fundadores, os seus heróis, quase a ponto de divinizá-los. É como se a religião se tornasse agora serviço da glória e do poder terreno. Mas a igreja, que representa a cidade de Deus, reconhece Jesus como o verdadeiro Deus. Por isso, nada mais importa nesse mundo. Ama a vida eterna, ama a eternidade
e procura viver só para a glória de Deus. Aqui está, irmãos, o que é a ressurreição. É amar e reconhecer Jesus como o verdadeiro Deus e não se deixar atrair por mais nada nessa terra, senão a vida eterna. Esta é a vida, esta é a boa nova da igreja. É isso que nos faz esperar tempos melhores. É essa a nossa esperança. Ele vive, e porque Ele vive, vivemos para a sua glória e para amá-lo. Irmãos, uma Santa Páscoa, que o Senhor realmente possa dar a paz e possa dar aquela alegria que não tem fim, porque venceu a morte. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.